Em 1982, o oceanógrafo Robert Ballard foi convidado pela Marinha dos Estados Unidos para uma missão secreta: encontrar 2 submarinos nucleares que haviam naufragado no Oceano Atlântico na década de 60. Os militares americanos estavam de olho no mini-submarino não tripulado desenvolvido por Ballard para explorar águas profundas, o robô Argus. Ballard viu na proposta a chance de realizar um sonho: encontrar o Titanic. O oceanógrafo e o vice-almirante Niels R. Thunman fecharam um acordo em 1982. Pelo acordo, Ballard poderia procurar o transatlântico naufragado em 1912 se encontrasse antes os submarinos nucleares Scorpion e Thrasher. Thrasher é o nome, em inglês, de um tipo de tubarão com uma longa nadadeira caudal. O submarino media 85 metros de comprimento e foi lançado ao mar em 1960. Afundou em 10 de abril de 1963, matando os 129 homens da tripulação. O submarino afundou enquanto realizava manobras com o barco de resgate USS Skylark. Segundo as evidências, a tubulação de água salgada do Thrasher arrebentou e provocou uma inundação e um curto-circuito do sistema elétrico quando o submarino buscava sua profundidade limite. O acidente causou um apagão automático do reator nuclear. Sem propulsão e incapaz de conseguir potência suficiente para acender, a escuridão foi tomando conta da embarcação. Em algum momento, entre os 400 e os 600 metros de profundidade, o submarino foi esmagado pela pressão. Os operadores do Skylark ouviram o som espantoso dos compartimentos do submarino se rompendo. Em julho de 1984, Ballard submergiu seu robô Argus até o Thrasher, a 2,5 km de profundidade no fundo do mar. O que encontrou, segundo o próprio pesquisador descreveu ao canal National Geographic, foi um cenário de destruição total, como se alguém tivesse pegado um brinquedo e jogado em uma máquina trituradora. Os destroços estavam espalhados por uma extensão de 2 quilômetros. Ballard encontrou o reator e constatou que não havia vazamento radioativo. O submarino Scorpion foi lançado ao mar em 1959 e afundou em 22 de maio de 1968, a 740 quilômetros a sudoeste das Ilhas Açores, levando consigo 99 homens. A 3.350 metros de profundidade, a busca foi mais desafiadora do que a do Thrasher, porque o Scorpion desapareceu sem testemunhas. O submarino levava armamento nuclear e estava envolvido em operações militares nunca esclarecidas pelo governo dos Estados Unidos. Especulava-se que ele havia sido atacado por um torpedo soviético, em represália ao abatimento do submarino russo K-129. Ballard chegou ao Scorpion em julho de 1985 e encontrou uma cena similar à do Thrasher. O Scorpion estava partido em 2 pedaços, mas não foram encontradas evidências de um ataque de torpedo. Mais uma vez, tudo indica que o Scorpion, assim como o Thrasher, sofrera uma implosão ao descer abaixo de seu limite de profundidade. Ninguém sabe ao certo o que causou o afundamento do submarino. Ballard localizou o reator do Scorpion, que, segundo ele, também não representava perigo, e afirmou que os torpedos nucleares estavam em um lugar seguro no interior do submarino. Após cumprir a parte do acordo que interessava a Marinha, Ballard partiu à procura do Titanic, ainda em 1985. O RMS Titanic foi um navio transatlântico da classe Olympic, operado pela White Star Line e construído nos estaleiros da Harland & Wolff, em Belfast, na Irlanda do Norte. No Titanic, foram utilizadas algumas das mais avançadas tecnologias disponíveis na época. Um folheto publicitário de 1910 da White Star Line dizia que o navio fora concebido para ser inafundável. No dia 12 de abril de 1912, o Titanic partiu de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York. Havia 2.223 pessoas a bordo. O Titanic viajava quase todo o tempo à sua velocidade máxima, em uma tentativa de quebrar em um dia o recorde de travessia do Atlântico. Em 14 de abril, às 23 horas e 40 minutos, um iceberg foi avistado à sua frente. O Titanic navegava a 21 nós e não pôde mudar sua trajetória a tempo de evitar uma colisão. Após 2 horas sendo invadida pelas águas do oceano, a proa começa a afundar. O navio inclina-se. A chaminé número 1 não resiste e quebra, abrindo mais um ponto para a entrada de água. Com a proa submersa e cheia de água e a popa do navio elevada acima do mar, aumenta a tensão próxima ao meio do barco.
A estrutura não resiste e começa a partir-se. A popa vira, jogando as pessoas em direção à lateral do navio. Proa e popa ficam ligadas apenas pelo fundo do casco. As duas partes se rompem completamente. A proa segue afundando. A popa ainda flutua por um instante e começa a afundar. Cerca de 3 horas após o choque com o iceberg, o transatlântico inafundável desaparecia no mar para voltar a ser visto novamente 73 anos depois. O mais famoso naufrágio do mundo deixou 1.517 mortos. Somente 706 pessoas sobreviveram à tragédia. Ballard afirma que nunca teria encontrado o transatlântico se não fosse pelo que aprendeu nas operações de busca dos 2 submarinos nucleares. Depois de cumprir sua parte no pacto com a Marinha Americana, ele tinha apenas 2 semanas para dedicar-se à sua obsessão. Era uma missão quase impossível, dado o tamanho da área a explorar. Ballard refletiu. E se o Titanic tivesse se esmigalhado em partes como aconteceu com os 2 submarinos, e seus restos também tivessem sido espalhados pela correnteza em uma faixa extensa? Ele começou a procurar não pelo barco, mas sim pelo seu rastro, o que permitiu abarcar áreas muito maiores de busca do que a do simples casco, percorrendo linhas separadas entre si por 1,5 quilômetros, e acabou achando seu tesouro em 1º de setembro de 1985.